Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Este podcast é um oferecimento de Eleganto, puro estilo e confiança. Conheça nossas novas coleções de camisetas com frases e artes incríveis, cristãs, divertidas, educativas, memes e muito mais. Vista sua personalidade com o Eleganto. Escola para futuros youtubers. Curso presencial, completo e com especialistas para você se tornar um criador de conteúdo de sucesso. History Educação. Tudo o que seu filho precisa. Grupos de estudo, aulas particulares e saídas pedagógicas. Nossa lojinha. De tudo e mais um pouco. Encontre os produtos oficiais dos canais do Espaço History, como Cozinha Prática do Zé, Aconteceu em Podcast, Sem Meias Palavras e muito mais. Qualidade, estilo e exclusividade em um só lugar. Conte-me tudo, mas não esqueça de nada. Conte-me tudo, não esqueça de nada. Tá começando mais um Sem Meias Palavras. Mais um, meu amigo. E dessa vez, um especial, né? O episódio que vai além do episódio semanal. É, mas um episódio de extrema importância. Exatamente. Para você que tá chegando agora, tá nos assistindo pela primeira vez, né? Normalmente os episódios do Sem Meias Palavras são às quartas-feiras, às 19h30, né? E hoje, excepcionalmente, né, num dia diferente, né, num horário, dia diferente, porque é um especial, né, um especial por como o Zé falou, um tema de relevância altíssima nesse momento. Né? O mundo inteiro está de olho, né? Está esperando esse momento. Está de olho, exatamente. E esse momento, assim, é um momento... A gente fala muito aqui sobre vários assuntos. Como todo mundo sabe, o nosso podcast não tem um nicho específico, né? Mas ele tem o dom de trazer pessoas também religiosas, né? Pessoas que gostam explanam, né? Um pouco da sua religião. A gente trouxe aí a Evelyn, né? Que trabalhou a questões de religiões de matriz africana, sim. Né? Que foi espetacular, né? E pretendemos trazer ainda outros, né? Que já estão engatilhados no caminho para poder ter uma diversificação cada vez maior na parte religiosa. Estamos trabalhando fé, ciência e educação. Né? Exato, a gente trabalha de tudo, né? É isso aí. E lazer também. Exatamente. Né? Diversão. Por falar em educação, deixa eu só fazer um parêntese assim, que eu prometi para uma menina do 6º ano da escola, que eu iria falar o nome dela aqui no podcast. Ela disse, é sério? Eu acho que faz 2 semanas que ela me deu um presente e eu acho que ela pensou que eu já desisti. Né? Ela disse, a professora desistiu, nem me perguntou mais, né? Ela me fez um desenho tão lindo, porque ela nos assiste e ela conhece o Sem Meias Palavras, então ela fez aqui, ó. Olha que lindo. Olha só, tá escrito Sem Meias Palavras, todo colorido, né? Ele fez um logotipo diferente daquele logotipo tradicional do Sem Meias Palavras. Mas olha que riqueza de detalhes. Olha só que beleza. Quem fez isso aqui, tá escrito, ó, Sem Meias Palavras, feito por Leandro Maia e José Arnaldo Zezinho. Opa, tá vendo só? Hein? Gabriele, do 6º ano do São Francisco, Zona Norte, nossa aluna lá. Que maravilha. Né? Olha só que coisa linda. Fica registrado aí, né? O amor que a gente tem pela educação, né? Esse certamente vai para um quadro e ficar aqui na sala. Né? Já tá, né? Já tem um lugar especial. Agora vai para um quadro. Um quadro. Com certeza. Né? Então, para nós começarmos o nosso momento, assim, antes de dar a arrancada e de apresentar o nosso convidado, eu gosto de sempre estar assim, ó, de camisetinha do Sem Meias Palavras ou da Escola de Youtubers,
porque eu gosto da Eleganto. Eleganto. É puro estilo e confiança. Puro estilo e confiança. A Eleganto, ela tem diversas camisas temáticas, né? E agora as novidades, né? Surgindo aos pouquinhos moletom, né? Croppeds, né? Camisetas religiosas. Aí tem camiseta religiosa, tem de Do meme. carnaval. Do carnaval. Nós tivemos o episódio da semana, foi o episódio com o Guaraci Feijó, né? Um baluarte do carnaval. Né, Zé? E o importante é que a gente, aqui no Sem Minhas Palavras, tem o pessoal da criação que está só esperando uma janela para criar uma camiseta. É elegante demais, né? Qualquer coisinha que a gente pega aqui, agora nós estamos naquela reuniãozinha com eles que eles estão pretendendo fazer das frases, né, que a gente pediu. Bateu na tecla a questão das frases, que toda vez, ao final do episódio, a gente pede sempre pro convidado, né? E eles disseram que é possível. É possível. Quando eles disseram que é possível, porque semana que vem, na outra, já vai ter alguma coisa aí chegando, né? Com certeza. E hoje o tema é um tema diferenciado, tá? Se você, só para finalizar, né? Se você quer acessar Eleganto, www.lojaeleganto.com.br, diversificado, então, a Eleganto em termos de tipo de camiseta, né? Você vai achar qualquer estilo lá. Não quero fazer propaganda parecida com outras empresas aí, né? Né? Então tem o seu estilo. Pois é, mas a Eleganto tem todos. Né? E então você acessa www.lojaeleganto.com.br e lá você vai encontrar uma infinidade de camisetas, moletons, croppeds, camisas infantis, camisetas infantis e bores também de criança tem lá, né, Eleganto? Olha só quantas novidades, né? Então acessa lá e se divirta escolhendo e vendo as promoções maravilhosas que a Eleganto tem. E antes de nós ir à apresentação do nosso convidado aqui, a gente falar um pouquinho dele, né, cara? Porque assim, ó, eu admiro muito pela inteligência que os alunos acabam comentando conosco. Uhum. E eu acho que não teríamos um convidado tão especial para esse momento, porque é uma pessoa que é religiosa, é professor de religião, Exato. mas não tem vínculo com a igreja propriamente dita. Exatamente. Então, hoje estamos com Ricardo Reiter, professor de filosofia, como tu falou, religião, né? E um entendedor, né, da área do que a gente vai falar hoje, do tema. Aquele segredo, né, que a gente faz sempre, né? Aquele segredinho. Ricardo, seja bem-vindo ao Sem Meias Palavras. Ok, muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? E falar sobre temas relacionados à religião sempre é um prazer. A minha formação, como a gente falaste, ela é em filosofia, eu tenho mestrado em filosofia, e o meu mestrado ele abordou bastante o aspecto da religião dentro daquilo que a gente chama de esfera pública, ou dentro da sociedade, como é que se dá essa conciliação. Então, faz parte da minha formação também. Eu estudei para ser padre durante 6 anos, e ao longo desse processo, assim, a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo formação religiosa, né? E provavelmente vocês vão fazer alguma pergunta sobre essa questão. A gente pergunta assim, para o cara seguir essa linha, o cara tem que ser um seminarista, né? Sim. Como é que é ser um seminarista? Para quem de repente tem a questão do seminário, ela é uma vocação, né? Assim, claro, a gente tem talvez recentemente, ou pelo menos nos últimos, 30 anos, 2 momentos muito distintos da vida sacerdotal ou vocacional que a gente fala no Brasil. Pensando mais no Rio Grande do Sul, tá? Uhum. Porque o seminário sempre foi uma porta de fuga das crianças do interior, daquela vida monótona do campo, da vida judiada do campo. Então, a oportunidade de você ir para o seminário, já que você tinha uma educação garantida, e seguir a vida sacerdotal, ou se não seguisse a vida sacerdotal, pelo menos voltava com uma boa formação, geralmente formado ali com uma faculdade e tal. Ou pelo menos com o nível do ensino médio completo. A gente sempre tem que lembrar que não faz tanto tempo assim que os municípios do interior têm tem escolas de ensino médio, né? Por muito tempo, o ensino médio era uma coisa muito restrita. Era só os grandes centros regionais ali que vão ter, então, escolas de ensino médio. Os centros mais rurais não vão ter. Isso
era muito comum, assim, você tem aqui no Rio Grande do Sul vários municípios que têm seminários que chegaram a comportar 60, 70, 100 seminaristas. Eu morei num seminário ali em Daltro Filho, imigrante, que ele é um convento de 3 alas de 2 andares, assim, Bah, eu não sei exatamente o número de quartos que tem, mas tranquilamente para 50, 60 pessoas. bem grande. E na época que eu morava lá, a gente estávamos entre 7 estudantes e 5 padres, ou seja, era uma segunda fase. Aham. Porque eu já sou da época onde você não precisava ir para o seminário para seguir estudando. Hum, Porque os centros, as cidades já tinham escolas. sim. Então a vida vocacional ela já estava mais restrita. Hoje a gente tem, então, até onde eu tenho acompanhado, um trabalho muito árduo, muito difícil de cativar vocações, porque você perde, digamos assim, o seu principal motivador, que é Uhum. permitir ao jovem uma vida diferente do que aquela que ele teria no campo. Sim. Até porque o campo hoje ele tem internet, o garoto vai ter videogame, ele vai Aham. ter tudo, inclusive coisas que ele não vai ter no seminário. Sim. No seminário você tem mais privações. Então se torna mais difícil. A gente trabalha hoje muito com vocações chamadas vocações adultas, que já é aquele jovem adulto que percebe que ele tem uma vocação, ele tem um chamado, uma missão a exercer dentro de uma vida diferente do que aquela que a vida mundana oferece. E aí ele entra, geralmente ele passa aí por 2 anos de acompanhamento, que é o que nós chamamos amadurecimento vocacional. Isso já no adulto, tá? Porque Uhum. no jovem, isso é durante todo o ensino médio. Uhum. Aí depois você, antes de entrar para a faculdade, ainda faz mais um processo de aprofundamento de uns 2 anos, e aí vai para a faculdade. Uhum. Então, assim, o adolescente ele fica 2 anos afastado do ensino médio até entrar na faculdade, porque para as igrejas é um custo muito alto você investir em jovens sem ter minimamente certeza se eles vão seguir. E mesmo com esse cuidado todo, você ainda tem fenômenos interessantes. A minha turma de seminaristas, nós éramos entre 18, salvo Uhum. engano. Saiu um padre formado. E tu vê isso assim, por que essa desistência, tá? Já emendando na segunda pergunta, assim, ó, Sim. por que o Ricardo... Aquela pergunta que, bah, né? Pô, eu ia perguntar isso, né, cara? Por que A, o Ricardo desistiu? a Desistiu não, resposta. né? Não, não. Trocou a ideia, né? A resposta fácil e aquela que todo mundo meio que acha óbvia é: o Ricardo conheceu uma mulher. Não. Na verdade, o meu ponto de desistência foi uma crise existencial, porque eu fui frei franciscano, da ordem franciscana, Uhum. de São Francisco de Assis, e eu trabalhava no Jardim da Paz, cemitério Jardim da Paz, aqui em Porto Alegre, e no Uhum. crematório metropolitano. Não tem problema de falar os nomes, né? Não tem Não. problema, não tem Tá. problema nenhum. Que são 2 espaços ecumênicos bem conhecidos, né? Não, mas não tem, bem tranquilo. Eu tinha que ter perguntado isso antes também. Mas enfim, aí toda metade do ano a gente fazia um retiro, que é um processo de você. A gente ia para o convento de Daltro Filho, tinha uma semana de formação e tal, de meditação. E também fazia parte do processo de você se conectar, sair um pouco da agitação do teu dia a dia e se reconectar com Deus. E nesse processo, a pessoa que ficou responsável por cobrir os cemitérios aqui, a mãe dessa pessoa faleceu, e ele precisou ir até o velório da mãe, no outro estado. E na volta do velório, a irmã dele se acidentou e faleceu também. Então ele já foi e ficou para 2 velórios. E obviamente Nossa, ele não teria condições de assumir os cemitérios. sim. Me perguntaram se eu queria voltar, eu disse, não, eu volto. E era um ano que eu estava razoavelmente convicto de que eu seria padre. E eu volto e fico uma semana trabalhando no Jardim da Paz. Só no Jardim da Paz naquela época. E foi talvez a pior semana da minha vida. Porque a gente às vezes acha que é solidão. Uhum. E tu só tem noção do que é solidão quando tu de fato é obrigado a ficar sozinho contigo mesmo. 7 dias. Não, foram 14 dias quase.
Eu levantava às 7 da manhã, às 6 da manhã, desculpa, pra estar 7 horas no cemitério. Chegava às 9, 9h30 da noite. Passava o dia todo enterrando o O morto. dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro. Eu fiz 17 velórios num dia. Meu Deus, 17 velórios num dia. E aí eu chegava de noite em casa e não sabia nem o que eu tinha feito. Eu sabia que eu tinha feito pessoas chorar, eu sabia que eu tinha emocionado pessoas, etc e tal. Eu lembro de alguns velórios em específico, de uma senhora de 96 anos, que a filha de 60 quase se jogou em cima do caixão porque a mãe havia falecido. A de um garoto de 12 anos, que o pai se sentiu extremamente culpado porque a morte foi em virtude que o pai deixou ele pegar a moto e dirigir. Uma adolescente de 15 anos que faleceu de leucemia e de uma criança que nasceu prematura de 8 meses. Tudo no mesmo dia. Ou na mesma semana. Já nem lembro mais. E esse que foi o problema. Foi ali que eu me dei conta de que, a vida sacerdotal ela é extremamente solitária. E 2, ela envolve muito poder. É muito fácil tu trabalhar. Aliás, é muito sedutor tu poder manipular sentimentos de outras pessoas. Mas é extremamente perigoso. E aí eu comecei a entrar em crise. Aí o meu formador, a gente morava com o padre, voltou do retiro. Aí eu conversei com ele. Eu disse, não é a vida que eu quero pra mim. A tentação é grande demais pra eu me perder. Eu prefiro ser honesto comigo mesmo. E eu acho que eu tenho mais a oferecer pra sociedade não tendo esse poder na minha mão. E foi ali, então, que eu decidi sair do seminário. Né, naquele momento. Então, não foi... Foge um pouco daquele padrão. O Ricardo conheceu uma mulher. A gente tem casos assim, casos públicos, inclusive, né? Sim. De caras que eram padres e deixaram de ser padres, né? Pra casar, né? Eu então... tive eu fui numa ordenação sacerdotal, que se fala, que é quando o padre, então, ele fez todo o rito ali, o diácono, que ele assumiria como padre, uma guria desmaiou. E no mês seguinte, o cara tava renunciando à batina e casando com a guria. Ah, não. Tipo, a guria desmaiou no meio do processo. Não, a gente já viu de tudo, assim, sabe? Mas eu admiro muito quem segue nessa vida até hoje. E é o primeiro estágio para tu chegar, talvez, ao que nós estamos hoje, provavelmente, discutindo nesse podcast. Exatamente. Que é como é que tu chega a ser papa. Exatamente. A nossa ideia, né, Ricardo, em trazer esse assunto, claro, é pertinente ao momento, né? Porque o mundo está com os olhos vidrados lá, né, em Roma, né? Vidrados lá no Vaticano, para saber, né, quem será o novo Papa, né? E isso aí é uma coisa que a gente pode demorar alguns dias, eu não sei como é que funciona, ou sei, mas eu quero que o Ricardo nos explique com mais afinco, né? E também, já aproveitando o ensejo, mostrar assim, depois que se torna sacerdote, se tem dentro da igreja uma hierarquia, como é que faz para ser padre, ser bispo, até chegar, se tu pudesse, sim. Não, perfeito. Fazer uma linha do tempo para a gente possa entender. A gente sempre tem que pensar que a Igreja Católica ela é uma instituição medieval. Tá? E como qualquer outra instituição medieval, ela tem uma estrutura imperial. O Papa é o imperador. Os cardeais, eles são reis que juram lealdade ao imperador. E aí você vai descendo a cadeia. Hierarquicamente. Exatamente. E aí você vai tendo os bispos, que seriam, sei lá, os senhores feudais, que juram fidelidade ao seu rei, que é o cardeal. Só que esses bispos, eles têm terras demais para governar. E eles dividem essas terras com os padres. E então você tem toda a Igreja Católica, digamos, o mundo todo, entre aspas, a gente sabe que não é mais o mundo todo, né? Mas seria, entre aspas, o mundo todo, governado pelo Papa. Mas o Papa não pode estar em todos os locais. Então o Papa divide o mundo em grandes áreas, onde é que estão os cardeais. Os cardeais dividem a sua terra em pedaços também, que é o que nós vamos chamar de
Os cardeais governam as arquidioceses, Sim. e aí as arquidioceses eles dividem em dioceses. A gente, aqui no Rio Grande do Sul tem a diocese de Porto Alegre, a diocese de Sim. Montenegro, a diocese de Cruz Alta, a diocese de Santa Cruz, deve ter de Vacaria, se eu não me engano, a de Palmeira das Missões e Juiz, enfim, eu não vou saber todas de cor. Cada uma delas tem um bispo, que é o responsável. Aham. E cada diocese é dividido em paróquias, que vai ter um padre, que é pároco. E cada paróquia, então, é dividida em comunidades. E essa é a estrutura. A alusão que o cara tá fazendo, agora foi da parte do professor de história, né? É tipo que nem na época, quem gosta de história, né? Na época de Carlos Magno, né? Carlos Magno tinha um grande império, né? E fracionou seu império, até para melhor governança, né? Sim. Fracionou seu império em ducados, condados, marcas, né? Os marqueses, daí surgem os títulos também, né? Essas relações são aquelas relações geralmente chamadas feudovassálicas, né? Aquelas relações. E o Ricardo fez uma alusão muito legal, porque, né? É muito boa essa ideia pra gente pegar o jeito, Pegar o né? gancho, né? Pegar o gancho, exatamente. Não, tanto que a vestimenta do Papa, dos cardeais e bispos, ela é muito próxima à vestimenta de um senhor feudal, de um rei, de um imperador. Porque é a representação de poder da época, claro. E a vestimenta ela nunca se atualizou, né? Hoje, as lideranças religiosas, por exemplo, de igrejas que surgem no século XX e XXI, elas não se vestem mais como senhores feudais. Por quê? Porque a fonte de poder hoje é outra. É qual? Do empresário. Então você tem pastores vestidos com o quê? Terno e gravata. Sim. Então os líderes religiosos, eles se vestem de acordo com a fonte de poder da sua época. Mas aí a gente também já está situando um pouco, mas a questão da vestimenta ali, ela é importante. Assim, Com certeza. Assim, a igreja católica ela é muito simbólica, tá? O catolicismo, para não dizer o cristianismo, ele é muito simbólico. Nada ali é de graça. Vocês viram, provavelmente, a foto ali, quando pesquisar a foto do velório do Papa, vocês vão ver que tem uma figura sentada na primeira fileira, e não é um cardeal. É um Papa de Constantinopla. É o patriarca de Constantinopla. Constantinopla, enfim, de uma das igrejas ortodoxas. Porque quando o Império Romano Católico, o cristão, estava dividido com duas sedes, né? Roma e Constantinopla, se não me engano. Isso. Você tinha 2 papas naquele tempo. Sim. E a igreja oriental, ela tinha tanto poder quanto a igreja ocidental. E isso prevalece até hoje. Então, no falecimento do Papa da Igreja Ocidental, o que vai sentar mais perto no funeral é o líder da Igreja Oriental. Ele tem mais poder que os cardeais. Não existe nenhum impedimento, por exemplo, de um líder de alguma igreja ortodoxa ser eleito Papa. Não existe. Não existe. Eu achei É raro de acontecer. Nunca aconteceu, na verdade, na história. Porque eles não são igrejas protestantes. Isso é um fato. Você não vai ter um luterano sendo eleito Papa. Claro. Porque aí são igrejas protestantes. Mas elas não são necessariamente igrejas dissidentes. Elas são igrejas que tomaram muitas vezes outros rumos. É que, na verdade vem daquela ideia do cisma, né? Por exemplo, ali o cisma do cristianismo ali, né? É que vai gerar a parte ortodoxa, né? E aí a luterana ali é que ela vai vir da vertente católica, né? Ali, Sim. Né? Ali vai ser uma reforma, na verdade, né? Sim, mas muito cisma que tu vai ter dentro da igreja, que vai fundar as igrejas ortodoxas, também se dá pela expansão do islamismo, que vai impedir que haja a comunicação entre as igrejas do Império Oriental, ou pelo menos o que sobrou, né, das igrejas ali cristãs orientais, com Roma, quando Constantinopla cai. Porque era muito perigoso você sair, sei lá, o patriarcado de Jerusalém e ir lá participar de qualquer concílio, que são as reuniões onde é que você define os dogmas da igreja. E aí você começa a ter os distanciamentos, porque as informações não chegavam. A gente está falando de uma época que não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha e-mail, a gente está falando do ano 300, 400, 500, 1000. Leva um recadinho pra mim ali. Era correndo, maratona, daí que surge, né? Exato. E não era também bem assim, porque, bem, até hoje tu vai para um país islâmico com uma cruz com qualquer adereço cristão, tu tá pedindo para virar Marte. É tanto que a Cruz Vermelha, aquela organização internacional, ela opera nos países islâmicos com o nome de Crescente Vermelho.
Ela não Uhum. pode operar com o nome de Cruz Vermelha, porque tem esse ranço. A ideia da. Eu vou usar o termo ranço, talvez não seja o ideal. Hum. Mas há esse ranço com o. Obrigado, Zezinho, pela água. Com a Igreja Católica, claro, tem toda a questão envolvida das cruzadas, né? Nada de Uhum. graça na história. Enfim. E nesse contexto todo ali, né? Hoje nós tivemos uma sequência de vários papas, né? Eu ainda brinco com os meus alunos, né? Eu digo assim, meus alunos, eu sou um homem do século passado, né? Dois séculos, né? E eu tive não sei se você tive a oportunidade, né? De ver três papas, É, né? Acho que todos nós aqui tivemos 3 a papas. oportunidade de ver três papas, né? 3 papas. Que foi o João Consegue Paulo, nomear eles? o João Paulo II, o Bento XVI e o E o Francisco. É. Né? O João Paulo II, que eu não sei o nome de batismo, mas era o Ratzinger e o. Carol Wojtyla. O Wojtyla. Carol Wojtyla. O Ratzinger e agora o. E agora o Mas Mergulho. a sacada do mergulho. Né? Papa com o nome de Francisco foi fenomenal, né? Pô, é aí que a gente entra nessa parte também, né, Ricardo? Aí a gente entra, como a gente quer falar da questão do conclave em si, né, o intuito do nosso bate-papo é trazer para o público assim, um pouquinho da questão do conclave, como é que ele funciona e tal, mas a gente não tem como entrar no conclave e não falar do nosso querido Francisco, né? Sim. Porque o cara foi um Pessoal, papa, eu digo, um papa pop, E né? eu queria fazer uma pergunta. E pro momento, né? Foi o papo do momento. Ricardo, assim, tu que está em sala de aula ali na linha de frente com os nossos alunos, a gente percebe o carinho deles pelo Francisco, né? Sim, foi um Papa que, eu diria que até mais do que o Papa João Paulo II conseguiu gerar uma certa. Conseguiu se conectar. Nós já tínhamos o Papa Bento XVI foi um Papa muito ranzinza, digamos assim. A própria expressão dele, assim, as imagens dele são muito, muito, muito carrancudas do Bento XVI. Do João Paulo II a gente já tinha um Papa que era mais carismático, né? Mas agora o Papa Francisco, ele sempre foi um Papa muito aberto à comunicação, e a comunicação tanto com os jovens. Foi o Papa que ligava todos os dias para a igreja da Síria. A Síria não, desculpa, da Palestina. Da Palestina. Uma preocupação com os excluídos, em passar mensagens para grupos com os quais a igreja muitas vezes ela não conversa. E isso talvez seja uma coisa interessante, porque o movimento franciscano, lá com Francisco de Assis, ele começa com a necessidade. Francisco apontava a hipocrisia da igreja na época. A gente está falando de 1204, basicamente. E o Francisco dizia, olha, a igreja católica está de costas para o povo. E ela só serve aos ricos. E se tu pega o evangelho, não é isso que é pregado, né? Uhum. E o Papa Francisco, ele olha para a igreja e diz, não, a gente precisa voltar às suas raízes. Né? E quando você pega e compara a indumentária, né, a vestimenta do Papa Francisco e do Papa Bento XVI, há uma diferença gigantesca. Gigante, né? Porque, de novo, a estética, ela passa uma mensagem. Uhum. Então, o simples fato de eu estar com uma roupa que remete a pouco ouro, tem pouco bordado dourado, uma cadeira que é uma cadeira, deve ser uns 10 mil reais aquela cadeira que ele sentava, mas ela não é dourada, é uma cadeira de madeira, só com um estofado, em comparação com a cadeira que o Ratzinger sentava, que era uma cadeira toda dourada. Um trono, literalmente. Era um trono, literalmente. É. Isso passa uma mensagem de que a igreja precisa ser humilde. Uhum. Então era um Papa que ele podia até nem falar diretamente, mas era um Papa que transmitia acolhida, porque ele estava ali, ele não usava. Essa semana que eu fiz um comentário, não sei em qual das turmas, enfim, foi com os alunos. Eu falei, conseguiram botar uma cruz de ouro no peito do Papa, porque ele foi enterrado de fato com uma cruz de ouro. Porque provavelmente se ele pudesse ter escolhido, ele teria sido enterrado com uma cruz de madeira. Pois é, a gente vê até pela questão do que ele comentou ali, né? O pedido dele, né?
foi ser enterrado em um caixão de madeira simples, E no chão. revestido ali com... tudo coisas simples no chão, No chão. né? Mais nada. E um só Franciscus escrito ali, enfim. Enfim, uma Né? questão muito de simplicidade, né? E os alunos, assim, eu senti uma certa comoção. Diz, senhor, tu viu que o Papa faleceu e tal. Mesmo alunos evangélicos, alunos de religião afro-brasileira, ateus, espíritas. Porque, ok, a Igreja Católica não tem mais o poder que ela tinha. Isso é fato. Ela não tem mais o poder que ela tinha. Mas ela ainda é uma balizadora para vários... ou melhor, ela é um norteador para várias questões morais. No momento que tu tem um papa, que ele tem um diálogo de abertura com casais, ou com pessoas divorciadas, isso é um marco importante dentro da igreja. No momento que ele tem uma sinalização de um avião, que quando ele é questionado por uma repórter brasileira sobre o que ele pensa sobre casamento LGBT, e ele pergunta, ele só responde, quem sou eu para julgar? Ele está passando uma mensagem muito clara. Isso diz muito mais que palavras, né? Não, na verdade, o que ele está dizendo, porque assim, a gente sempre tem que entender o que o Papa é no cristianismo. Uhum. O Papa é a representação de Deus na Terra. Uhum. E quando você tem a instituição do Papa lá no Evangelho, que Jesus pega para Pedro e diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, o que tu desligardes na terra será desligado no céu, o que tu ligardes na terra será ligado no céu, o que ele está dizendo é, a tua palavra é lei. Uhum. E ninguém está acima de ti. No momento que o Papa diz, quem sou eu para julgar, ele está deixando uma mensagem muito clara para todos os católicos. Vocês não podem julgar. E isso é uma mensagem muito forte. E é por isso que teve uma comemoração enorme em rede social pela morte do Papa, de católicos. Né? Isso aconteceu. Muito católico comemorando a morte do Papa. Que viu nele um comunista, viu nele o anticristo, viu nele toda uma negação do evangelho. Mas aí você pega e olha os evangelhos, eu não vejo uma dissonância entre ele e a mensagem dos evangelhos. Eu vejo, na verdade, o contrário. Ele é muito próximo da mensagem dos evangelhos. Uhum. E a questão também do aborto também, né? Ele tocou em assuntos delicados, né? Ele Tu tocou em comentou, pontos comentários. tu comentou ali a questão do casamento LGBT, falou de aborto, falou de assuntos assim. Eu acho que o Papa Francisco, ele foi o Papa que o momento precisava. Eu digo que ele é pop, né? Um Papa mais popular, né? E ele era o Papa que o momento necessitava. Sinceramente. Falando minhas palavras do Padre Inácio, aquele dia, né, que a gente fez a missa com os alunos lá, foi o divisor de águas. Igreja Católica antes de Francisco e agora pós-Francisco. Certamente, né, como as pessoas começaram a refletir, porque o mundo, como o Ricardo falou, com a chegada da internet, a informação é muito rápido. Uhum. Então as pessoas têm acesso a todas essas informações e o mundo mudou. E a igreja, dentro dos seus conceitos, ela não vai mudar, mas ela vai se adequar. Ela precisa. Ela precisa. E foi isso que o Papa Francisco disse, olha, precisamos olhar para dentro da igreja, para a gente poder acolher o máximo de pessoas possíveis, né? Uhum. Eu me preocupo um pouco, assim, porque imagino que uma das próximas perguntas de vocês vai ser algo do tipo, qual é o perfil do próximo Papa? Pode ser. Tava na lista. Era a ficha 1. Vamos antecipar um pouco essa pergunta, porque, de certa forma, a igreja ela tem se movimentado como uma espécie de pêndulo, né? Uma cordinha com peso, sempre indo da direita para a esquerda, ou seja, de uma posição mais conservadora para uma mais progressista. Conservadorismo, progressismo. A gente vai ter o Concílio Vaticano II, que é bem progressista, e depois você entra em papados mais conservadores. Porque o Vaticano II, para quem não sabe, ele foi uma mudança radical. Até Vaticano II, que foi o último concílio que nós tivemos, a última reforma da Igreja Católica, as missas eram rezadas em latim, de costas para o povo. É com o Vaticano II que as missas passam a ser rezadas na chamada língua vernícola, né? Ou seja, na língua local. E o povo tem acesso, então, ao que está sendo falado ali.
ou seja, a missa passa a ter um sentido para o povo. E aí você passa por uma onda mais conservadora, volta para uma onda mais progressista. A gente depois vai ter então João Paulo II, um papa mais progressista, e aí volta para o Ratzinger, que é o chefe da Santa Inquisição. A Santa Inquisição, aquela que perseguia pessoas lá na Idade Média e Idade Moderna. É uma instituição que existe hoje ainda. Ele era o chefe da Inquisição. E o que é detalhe interessante é que o Ratzinger era o único candidato que o Papa João Paulo II deixou indicado para ser seu sucessor. E aí do Ratzinger a gente vai pro cardeal, vai pro Papa Francisco, que ninguém esperava. E o João Paulo II indicou um mais radical. Um conservador. Conservador, exatamente. Porque não é nem assim questionando a competência, porque poucas pessoas eram mais competentes do que o Ratzinger naquele concílio. Ratzinger era extremamente competente, assim, já tinha escrito livros e teses e tal. Aí eu volto para uma pergunta que eu acho que eu não respondi, que é quando o professor Zezinho perguntou sobre como é que você vai subindo na hierarquia da igreja, né? Isso. Vai justamente por competência, né? Então, você, principalmente por estudo, demonstrando conhecimento, compreensão, etc e tal, e aí você vai galgando patamares superiores, né? Você vai ser nomeado bispo, e aí você faz um trabalho de pastoral bom, mas mostra uma boa exegese, uma boa compreensão bíblica, e aí você vem a poder ser nomeado cardeal, né? Então é uma carreira mesmo. Você precisa se dedicar a ela. Não é todo padre que se dedica à carreira política dentro da igreja. E sim, é uma carreira política, né, gente? Assim, quando tem estrutura, hierarquia envolvida, é política, no final das contas. Uhum. E como é que funciona aqui? Assim, ó, uma curiosidade que o intuito do programa também é esse, né? Como é que funciona essa estrutura do conclave? Porque tem ali a morte do Papa. Tá? Uhum. Quais são as primeiras coisas, assim, que... É a curiosidade que eu também tenho, né? E teve até o filme Conclave, não cheguei a ver esse filme, né? Mas houve uma discussão bem grande em cima desse filme. Agora vou ter que ver, fazer o meu dever de casa, né? E eu queria saber, assim, dentro dessa ideia do conclave, como é que ele funciona? Como é que é a estrutura? Tá, faleceu o Papa. Quais são os primeiros procedimentos que são tomados, assim, Tá. né, de início, assim? Então, você tem a vacância da Sé Apostólica, né? E aí você vai ter primeiro a verificação de fato, a constatação da morte do Papa, ou da própria renúncia, no caso do Bento XVI. Sempre lembrando que não se faz autópsia da causa da morte de um Papa. Uma ideia de violação de corpo santo ali. O Papa é o homem mais próximo de Deus, você não pode violar o corpo dele, né? O que é bem... Isso foi curioso, estranho. Foi um dos pontos polêmicos daquele filme Anjos e Demônios. É isso, é verdade. Que eles fizeram a autópsia, eles pegaram a língua do Papa e viram que ela estava roxa e tal, que era um sinal de envenenamento. Exato. Esse filme é mais antigo. Baseado na obra do Dan Brown? É, do Dan Brown, exatamente. Dan Brown. Enfim. Então você tem ali constatado de fato a morte do Papa e tal, aí geralmente o cardeal mais velho, se não me engano, ali de Roma, ele vai assumir todo o processo ali para começar a organizar o conclave, né? Então ele vai convocar o colégio de cardeais. E esse colégio de cardeais, eles vão ser responsáveis por governar a igreja internamente até que seja organizado ali porque assim, o Papa morreu hoje, não é amanhã que começa o conclave, né? Você tem ali tem os dias de luto, né? Tem os dias de funeral, vocês devem ter visto, né? O funeral durou quase uma semana, porque fica um tempo aberto ali para visitação pública, depois é só a questão do enterro ali para as pessoas que podem participar, eventualmente chefes de Estado, mas principalmente os cardeais, os patriarcas das igrejas ortodoxas. Tem todo ele é mais restrito, né? O funeral. E essa função ali essa organização ali
tem a ver com aquela função que também eu achei interessante no filme. Agora ele pegou o gancho do filme do Anjos e Demônios, eu me lembro, né? Seguindo o filme, né? O Camerlengo. Seguindo o filme. O Camerlengo, né? O Camerlengo, Né? né? Que ele faz aquela função da organização ali, né? Ele vai assumir depois, então, como o cara, ele é o cardeal que vai assumir esse papel de administrador do Vaticano quando o conclave já está acontecendo. Que aí todos os cardeais aptos a votar, ou seja, aqueles que têm menos de 80 anos, eles são trancados dentro da Capela Sistina. Menos de 80. Menos de 80. Uhum. Não são todos os cardeais que são aptos a votar. Nós temos esse ano, por exemplo, um cardeal que não pôde votar porque ele está sofrendo um processo criminal. Que foi, eu não me lembro agora o nome do sobrenome dele, mas ele é o que foi denunciado pelo Papa Francisco e foi comprovado, na verdade, porque ele estava desviando dinheiro do Tesouro da Santa Sé. E aí ele foi criminalmente processado, ele está impedido de... Inclusive, deu toda uma polêmica, porque ele falou que ele ia chutar a porta, alguma coisa assim, ele ia invadir lá o conclave e ia votar assim, porque ele é um ferrenho opositor de Francisco. Mas aí depois ele viu que ia dar ruim, ele tirou. Então, eu não vou participar. Isso ia dar ruim, fez mais bagunça do que qualquer outra coisa, mas, enfim, não é todos os cardeais que necessariamente votam, né? Então, as principais funções do Camerlengo então, vão ser de administração ali dos bens da igreja, porque sempre assim, o conclave pode ser rápido. Ele pode se resolver em 2 dias, como foram os 2 últimos. Mas pode durar 3 anos, como foi o mais longo da história. Deus do céu. Então, você precisa manter a igreja funcionando nesse meio tempo. Sim. Então, ele vai, como eu falei, cuidar da administração dos bens da igreja. Ele também é o responsável por organizar o funeral e também organizar ali o conclave, garantir a segurança do conclave, né? Ele que vai garantir ali que ninguém invada Ele vai ser tipo o papa interino da situação, digamos assim. Então, por exemplo, ele é um que não vota. E não concorre. E não concorre. E não concorre em tese. Por mais que a gente tenha a possibilidade de ter uma eleição por aclamação, que pode ser de alguém que não está no conclave. O conclave que durou quase 3 anos, o papa eleito era um papa que não estava era uma pessoa que não estava no conclave. Mas nos dias de hoje... Correndo por fora, dentro da reunião, ou um cara que estava de fora mesmo? Né? Um cara que estava lá de fora. Mas tu acha que nos dias de hoje, tendo essa divisão mais conservadora... É mais difícil. Acho que é muito difícil, né? É muito difícil, porque você precisa de um consenso e tal. Por aclamação seria basicamente todos aclamar de fato uma única pessoa como porque assim, o conclave ele parte da ideia de que é o Espírito Santo se manifestando, né? Então o Espírito Santo que está guiando as pessoas para votar. Então, em tese, qualquer católico poderia ser eleito papa. Se o Espírito Santo assim quisesse. Sempre lembrando que o Espírito Santo é a manifestação da vontade de Deus. Sim. Então, quem são os humanos para se colocar à frente à manifestação da vontade de Deus? É difícil, né? Obviamente. Mas eu falava antes, fora do programa, né? Sim. Não existe nenhum impedimento, por exemplo, de um patriarca ortodoxo assumir o papado, né? Tem um livro muito bom, eu não lembro agora quem é que é o escritor, que é Sandálias do Pescador, que fala justamente sobre o conclave que elegeu um patriarca, não me lembro agora de qual das igrejas ortodoxas. É um livro interessante. Eu comecei a ler ele na época de seminário e depois eu não dei seguimento, mas é um livro que é interessante. Hoje valeria a pena reler para essa questão. Mas voltando à questão do Camerlengo, então ele ainda ele vai fazer o voto de segredo que todos os cardeais fazem, né? Então tudo que acontece ali no conclave não é falado. Eles morrem com esse segredo. Ele vai ser o supervisor da votação para garantir que a votação foi justa, né? Lembrando que o Papa é eleito com 2/3 dos votos. E depois do Papa ser eleito, é ele que vai chegar, anunciar o Papa ao público e vai ajudar a fazer toda ali a parte
da indumentária do Papa, e é ele também que guarda o testamento do Papa, que é entregue ali pro colégio de cardeais, ah, na hora que esse colégio assume ali Uhum. o posto para governar interinamente, né? Então, é como, talvez não como Papa interino, mas será como um governador desse meio tempo, assim, até Uhum. que o novo Papa seja E esse, e esse, eleito. esse processo ele só termina, tá, claro, tem o tempo, não é determinado, que a gente comentou, né? É um tempo que é o necessário para eles escolher, né? Uhum. A manifestação, a gente falou do Espírito Santo, né? Mas, ah, tendo eleito lá, qual é o processo que acontece? Tipo, tá, decidimos aqui, teve maioria. Qual é a primeira, assim, a primeira coisa que acontece, né? A gente fica curioso, tá? Os É caras vão lá, a, os é caras vão lá, a, queimam os papelzinhos lá, tá Só ligado? pela fumaça branca. Só pra fumaça branca. eu acho que vale a pena datar, né? Esse episódio está sendo gravado na noite do dia 7 de maio. Então, dia 8 de maio, nós não veremos o Papa. Por quê? Porque não tivemos Papa eleito dia 7, Tá. né? Então, o Papa ele sempre vai ser apresentado ao público no dia seguinte. Uhum. Porque primeiro você sobe a fumaça, e aí tem todo o processo, tem que verificar ali a integridade do Papa. Eu não. Aí que tá, eu pesquisei Uhum. e eu não encontrei a informação se isso ainda acontece. Uhum. Mas é uma curiosidade histórica interessante. Antigamente, você averiguava se o Papa era plenamente homem. Opa, Isso significa se ele tinha toda a parte de órgão sexual, tudo ali coisa. inteiro. Por quê? Porque a gente sempre parte da seguinte ideia, de que a santidade, Uhum. dentro do catolicismo, ela está na privação e no controle dos seus impulsos e desejos, de forma natural. Então, um homem que decide, por exemplo, se autocastrar, ou decide, né, Uhum. remover os seus testículos, isso baixa a sua testosterona, ele vai perder a libido. Esse é um homem que não é completo, Uhum. porque ele está usando Um artifício. de um artifício. Então você não pode, né? Porque você não é um homem santo. Você está trapaceando, digamos assim. Uhum. Eu não sei se isso é feito hoje ainda. Talvez seja, mas de forma muito fácil, né? Porque hoje você tem equipamento tecnológico. Tem uma série que retrata bastante, assim, como é que era a questão da do processo dos conclaves na Idade Média, que é a série Os Borgias, que mostra bastante os bastidores de poder envolvidos quando a família Borgia assumiu o poder, que foi o primeiro papado não italiano, primeiro papado espanhol. Uhum. E aí tem a cena cômica aqui, que o Papa ele é eleito, ele senta numa cadeira, só que não tem assento. E o Carmelengo, acho que é o Carmelengo, que tem que fazer a verificação manual da coisa, assim, Nossa, meio- sacanagem, velho. Ossos do ofício. Nessas horas, E aí tem o uma- cara não ia gostar de ser cabelinho. tem uma expressão em latim que ele fala e tal. Então, assim, eu fui atrás, eu acho que não é mais feito isso, tá? Mas deve ter ali alguma outra verificação. Tu faz uma ressonância, faz um raio-x, enfim, tu faz qualquer coisa, tu consegue ver, né? Provavelmente é por isso que não é anunciado no mesmo dia, Uhum. né? E aí, claro, talvez também tenha a questão do alfaiate, de fazer ali os ajustes da vestimenta e tal, porque o Papa já sai com a sua indumentária mais ou menos Sim. definido ali, tem toda uma equipe que vai trabalhar. Vai virar a noite. Vai virar a Sim. noite trabalhando para deixar o Papa apresentável, porque o Papa já vai vir ali com o nome, geralmente com símbolos e tudo mais ou menos decidido, né? E então vai mais ou menos dessa forma, né? A gente vai ter as votações, a cada votação que não tiver um Papa, a gente tem a fumaça preta saindo, depois sai a fumaça branca, e aí no dia seguinte o Papa é apresentado para o povo já com o seu nome escolhido. Ele renuncia, a escolha do nome é uma ideia de que eu renuncio à minha vida passada e vou para uma vida nova agora. E essa eleição do Papa, vamos Eleição, tratar eleição. assim, né? É uma eleição. É uma eleição. É uma eleição. Ela pode durar alguns dias. E o mundo fica ansioso. Uhum. E a gente já ouviu vários comentários. Tem a possibilidade de algum Papa negro concorrer? Tem. Eu quero fazer um esclarecimento, se vocês me permitem. Por favor. Uhum. De forma geral, a mídia está cometendo um ou dois equívocos.
nós já tivemos papas africanos. Uhum. E nós já tivemos papas asiáticos. Porque a gente precisa entender que, por exemplo, São Pedro, o primeiro papa, ele não nasceu na Europa. Uhum. Ele nasceu na Ásia. Então nós já tivemos papas asiáticos. Sim. O Império Romano, ele se estendeu de Roma até a parte norte da África. E nós já tivemos papas nascidos no continente africano. Claro que nós não tivemos papas negros e também não tivemos papas com os olhinhos puxados, aquela imagem clássica que a gente tem, Oriental. bem estereotipada do Bem oriental, né? orientalizado, né? Então, mas nós já tivemos papas do continente asiático. Né? É incorreto, por exemplo, a gente dizer que o Papa Francisco foi o primeiro Papa latino. Ele foi o primeiro Papa americano. Uhum. Porque Canadá e Estados Unidos nunca tiveram Papa latino. Nós já tivemos. Todo Papa italiano, espanhol, francês são papas latinos. Porque vem da língua latina, né? Sim. Então, às vezes, a gente eu tenho visto a mídia cometendo esses erros, Pequenas gafes. essas pequenas gafes de falta de conhecimento um pouco, sei lá, geográfico e tal. Sim, temos a possibilidade de ter papas negros? Temos. Temos acho que 2 ou 3 bons candidatos, se não me engano. Temos um candidato a Filipinas, bom. Nós temos candidato brasileiro também, o cardeal aqui de Porto Alegre. Ele é um cardeal bem conceituado dentro da América Latina. Ele é o presidente da CNBB, da Comissão Nacional de Bispos do Brasil. E se eu não me engano, Quem é ele? o Dom Jaime. Sim. O Dom Já Jaime. Spengler. O Dom Jaime. E ele ocupa um cargo dentro da Comissão da América Latina de Bispos também. Eu não sei se ele é presidente, vice-presidente, ou está no conselho, alguma coisa assim. Ou seja, ele é um cardeal que ele tem uma grande relevância. Agora, nós temos um problema, pensando se a gente quer, né, emplacar um brasileiro ou alguém de periferia, Seria interessante. que é o seguinte: a Itália está 3 papados sem eleger um papa. E ela tem o maior número de cardeais hoje. Quer dizer que o Papa pode voltar a ser europeu. Provavelmente vai ser italiano. Assim. É. Tem uma... se a gente para pensar nessa questão geopolítica, tem uma força muito grande. Uhum. Talvez um dos legados do Papa Francisco foi que ele nomeou muito papa da periferia do mundo. Uhum. Isso pode ser bom, mas também não há nenhuma garantia de que os papas eleitos pelo Francisco vão votar em alguém da periferia. Os cardeais eleitos pelo Francisco vão votar em alguém da periferia. A gente não tem como saber isso, né? Vai muito pela, eu acho, né? Vai muito pela questão que existe dentro da igreja, né? A igreja tem política lá dentro, né? Sim. E aí ela tem divisões, né? E não é hierarquia que eu tô comentando agora, eu tô comentando, né, a questão de realmente segmentos que tem dentro, né? Alguns mais conservadores. A gente pode outros até mais tirar uma progressistas. base, né? Que a gente tem aqui a comunidade franciscana, os palotinos, né? Uhum. Essa divisão também se estende ao longo do mundo. Sim, É. sim. Eu cheguei a ver esse gráfico, mas eu não salvei. Nós temos todas as ordens, as principais ordens religiosas representadas com ao mínimo 1 ou 2 cardeais. Uhum. A maior parte dos cardeais eles vão ser o que nós chamamos de seculares, não vinculados a nenhuma ordem religiosa, que são os diocesanos, assim, de forma geral. Há um maior número de cardeais, se eu não me engano, eles são aquilo que, usando um termo pejorativo no Brasil, seria de centro. Assim, nem conservadores, mas nem progressistas. Moderados. Mais moderados. Alguns mais favoráveis em algumas pautas onde Francisco foi bem atuante. Alguns discordando. Então, assim, o perfil varia muito. Curiosidade, cardeais de países que estão em guerra não estão impedidos de fazerem parte do conclave? Não estão. Vocês vão conseguir chegar a outros 500. Então, é uma coisa interessante. Não consegui pouco, chegar, né? pô. É um problema, né? É um problema.
É que assim, entre Rússia e Ucrânia, você tem uma pequena comunidade católica ali. Você tem as duas, se eu não me engano, tem patriarcados, inclusive, e são patriarcados diferentes até. E tem uma das primeiras, ano passado, ano retrasado, um dos primeiros pontos que aconteceu foi que a Ucrânia, se eu não me engano, mudou o dia do Natal Uhum. para se distanciar, porque alguns patriarcados não comemoram o Natal dia 25 de dezembro, comemoram 6 de janeiro. Uhum. E aí, para mudar, para não casar com o dia de Natal lá da Rússia, a Ucrânia mudou o dia do Natal, Uhum. por ordem do patriarca. Então, você tem ali. Na Palestina, tem uma comunidade forte. Agora, eu não me lembro se a Palestina tem cardeal também. Porque nem todo local pode ser que tenha cardeais, né? Tem esse detalhe também. O Papa chegou aí, né? O Francisco acho que chegou aí na Ucrânia, ou não? Nem Eu sei, acho que sim, eu acho que foi, acho né? que foi. Se não foi, pelo menos teve foi um. aí. Ele teve contatos, teve contatos, né? sim, ele teve contatos. Assim, de forma geral, nós temos ainda 4 cardeais aptos a votar, nomeados, desculpa, pelo João Paulo II. Claro, né, gente, você pensar que o João Paulo II já morreu faz um tempinho, então vai ser o que vai ter menos número, né? O Papa Bento XVI, nós temos 21 aptos a votar, nomeados por ele, e 108 votantes nomeados pelo Francisco, que nos dá 133 cardeais. O número geral é sempre 120. Nessa nós vamos ter um número maior de votantes do que se costuma ter. Mas é porque tem mais gente eleita também, né? Mas é muito, muito incerto, de forma geral, assim, querer fazer uma aposta. Eu vi que tem casas de aposta fazendo aposta para ver de onde é que virá o próximo mas aí- padre. O próximo papa. Mas a aí- KTO ficou claro. Mas aí, Não, sim. mas aí tem a novela também, ali vale tudo que tá. Não, o Aqui matou né, capitalismo... o Net Hot. Pô, sacanagem. Vamos aproveitar a descontração e fazer um merchazinho? Vamos. E nós vamos fazer um merchanzinho. Nós só falamos da Elegante, agora nós vamos falar da. Escola para futuros youtubers. E a escola de youtubers é aquela escola que tem curso presencial, diferente dos cursos que temos no mercado aí na internet, né? É um curso com uma mentoria, né? Não, esse não. Esse é profissionais de cada área. Nós temos na Contagem, acho que uns 10 ou 11 professores que vão atuar em diferentes áreas, como maquiagem, fonoaudiologia, roteirista, marketing digital. Profissional de roteiro com 1 milhão de seguidores. É verdade. Olha aí, né? É de gabarito o negócio. Sim. Né? Então, se você tem interesse em matricular seus filhos, porque nós temos o curso vai até 18 anos, né? A idade. E já tem procura para maiores, né? Maiores, Já está sendo pensado isso aí, né? Projetado. Mas até 18 anos, as matrículas já estão abertas. www.escolaparafuturosyoutubers.com.br. Lá você vai encontrar uma explicação sobre a escola para futuros youtubers e também um formulário de intenção de visitação daqui do prédio, né? Para ver toda a estrutura aqui da escola, da parte educacional. Exatamente, porque nós somos, sem minhas palavras também, né? Nós somos geridos por uma empresa, Espaço History, né? Que desenvolve o lema de... Exatamente, qual é o lema? Educação e entretenimento, né? Então trabalha com dois lados e nós estamos aqui fazendo o lado da educação e do entretenimento. Dos dois. Né? E voltando ao nosso papo aqui, Zé, com o Ricardo. Uma coisa que eu achei interessante, Ricardo, com o Papa Francisco ali, foi a questão das políticas. Ficou bem visível pra gente essa questão da política, porque o Papa Francisco, ele, como tu mesmo comentaste, ele está na ala mais dos progressistas, né? E tínhamos uma maioria conservadora antes. E no desenrolar andar da carruagem aí, o Francisco meio que deu uma ajuda, digamos assim, para os progressistas, né? Nomeando outros cardeais. Tu acha que agora, né, para o futuro assim, do papado, né? Tu acha que é possível que seja um progressista? Ou tu acha ainda, fica na convicção de um mais conservador, porque tu comentou a questão do italiano, né? Ou tu acha que é um mais conservador? O que tu acha? Qual é o planejamento que tu acha que vai
e vai ser adotado lá pelos cardeais e possivelmente chegar aí quando vier a fumacinha branca. Mas eu já vou aproveitar aqui Uhum. o bate-bola. Aham. Por mais conservador que seja um Papa hoje, ele vai ter a sombra do Francisco. O passo que ele deu, a igreja não vai conseguir retornar. Não. Então vai ser repensada. É. Conservador, mas eu acho que moderador seria o termo daqui para frente. Me parece assim, que é complicado a gente querer meio que lacrar assim, de saída, qual é que vai ser o perfil. Por duas questões. Primeiro, a gente tem uma vacância do cargo, ou da Itália ocupando este cargo. A Itália é a que tem maior número de papas. Claro que ela trapaceou nessa conta, porque ela puxou para si todos os papas do Império Romano, dizendo que todos são italianos. Então, né? Então, uma trapaça de leve ali, de 200 e poucos papas, pela contagem. Esse é o primeiro fato. Um outro elemento que é emblemático é que o Francisco nomeou muitos cardeais de periferia. E isso pode ser um fator determinante para que a gente tenha um papa periférico. Seja aí sim da Ásia, ou seja do continente africano mesmo. Pode ser que venha um da América do Norte. O que me assusta ou me preocupa um pouco é o perfil de alguns candidatos que a gente tem que têm fortes relações com governos que flertam muito com totalitarismo. Que flertam com o governo do Donald Trump, que flertam com Erdogan, que tem discursos extremamente violentos contra o papado do Francisco. E a Europa ela não está vivendo hoje no seu momento mais progressista da história. Ela caminha num passo muito conservador. Itália, França, Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda também, um país muito conservador. Turquia. São países que andam num passo muito conservador e eu não sei até que ponto isso não vai repercutir também dentro da igreja. Então esse é o primeiro elemento. Sim, acho que é um elemento que a gente precisa ter um pouco de olhar. Uma ideia de que fique mais politizado ainda do que já é internamente. Eu espero uma influência muito forte de fora da política mesmo. Eu espero que não. Mas eu não descartaria essa possibilidade. Mas sim, vocês levantam um ponto importante. Não importa quem for o Papa, ele vai ter um antecessor muito forte. Muito mais forte do que o Papa Bento XVI tinha. Isso que nós estamos falando do Papa João Paulo II. Francisco foi maior, na minha... Claro, não vivi todo o pontificado do João Paulo II, mas Francisco me parece que foi muito maior do que João Paulo II. Claro, talvez seja muito recente ainda para fazer essa comparação, essa análise, etc. e tal. Mas o próximo Papa, ele vai ter uma pressão. Me parece assim, ó, que a desvantagem do Francisco é que nós pegamos uma época onde as igrejas evangélicas evoluíram muito, cresceram muito rápido. E a igreja evangélica, a igreja católica estava se esvaziando. Com a chegada do Francisco, isso deu uma freada. Sim. E as pessoas começaram a voltar para a igreja católica, a frequentar a igreja católica, com a esperança do quê? Que o Papa estava sendo um Papa humanitário. Então fez assim com que as pessoas voltassem a ser católicos praticantes. Concordo contigo. Mas a gente ainda precisa pensar que nós tivemos muitos católicos desejando a morte do Papa. E muito padre pregando contra o Papa na igreja. Isso em grande escala? Não há uma porcentagem, mas um movimento Bem em forte. redes sociais bem forte. Inclusive, que nem eu falei anteriormente, de cardeais hoje no conclave se posicionando extremamente como sendo anti-Francisco. Ou seja, existe uma posição politizada. Porque nós temos
nós temos leituras diferentes do Evangelho e nós temos posições diferentes do Evangelho. Muitas vezes as pessoas, esquecem ou não querem entender o que é o mandamento máximo, aquele amar o outro acima de ti mesmo. E focam muito na teologia da prosperidade, que vai lá escutar o Evangelho, seguir os passos de Jesus, escutar ali a palavra, ele vai multiplicar os teus talentos e tal. Então, na verdade, não era sobre isso, era sobre... Eu sempre falo para os alunos, o que é o milagre da multiplicação dos pães? Então, Jesus não pegou, imagina que isso aqui vou pegar um pote de bala aqui, agora eu vou começar a distribuir as balas e ao infinito. Tem 5.000 pessoas aqui, eu tenho 5 balas, vai ter bala para tudo. Não foi esse o milagre. O milagre foi o quê? Chegou uma criança com 2 pães e 5 pães e 2 peixes, olha, é o que eu tenho. O que dá para fazer? E aí Jesus vai e começa a distribuir. E aí os adultos passam vergonha. Então, tem um pirralho distribuindo a comida ali. Deixa eu ver o que eu tenho na minha bolsa aqui para distribuir com o cara que tá do lado. Cada um fazendo a sua parte. O milagre foi esse. Meu Jesus não pegou ali faça-se pão, né? Lá Harry Potter. Jesus não fazia mágica. O milagre é de fazer a pessoa parar de olhar para si e enxergar o todo. Foi isso que o Francisco fez. E isso incomodou muita gente. Porque quando tu falaste das igrejas neopentecostais, eu estava evitando entrar nesse assunto. Que as igrejas neopentecostais, elas justamente elas esquecem esse olhar assistencialista. Aliás, não é um olhar assistencialista. Elas são assistencialistas. Porque é no assistencialismo que elas conseguem adeptos. Mas até o ponto onde isso é útil para elas. Não é uma ajuda pela humanidade. Assim. Ano passado, a gente teve a enchente aqui, todo mundo lembra, no Rio Grande do Sul. E teve um dia que eu abri uma série de stories no Instagram, porque eu fiquei indignado com a quantidade de padre e pastor autopromovendo suas igrejas, porque abriram as suas igrejas para acolher os necessitados da enchente. Pelo amor de Deus, não toma vergonha na cara. Tu não paga imposto no Brasil porque tu é uma instituição filantrópica. Ou seja, tu é a primeira que tem que agir quando o Estado está em calamidade pública. Então para de se promover e vai lá trabalhar, porque é isso que tu tá sendo pago. Que se espera nesse momento. Exatamente. Então assim, e quando tu para olhar o Francisco, ele nunca se promoveu. Ele estava no cargo mais alto da igreja. Mas ele não se promoveu. Ele sempre trabalhou com humildade. E eu acho que esse que é o grande legado dele para o mundo. E o próximo Papa vai ter esse desafio. Vai ter que dar segmento. Ele não vai conseguir não fazer isso. É. Por quê? Porque a comunidade mundial, seja católica ou não, está esperando isso. Né? É que o mundo viu um Papa que, como tu falou, das vestes, né, simples, da cadeira de madeira, do cara que negou dormir lá no dormitório papal e com luxo e foi dormir junto com os cardeais, os outros cardeais, né? É o cara que não quis o anel do pescador, né? Ele preferiu ficar com o do bispado, que tinha uma importância para ele, né? Usava sapato preto, o sapato que ele usava para visitar os pobres na vila. Pediu para ser enterrado com uma roupa simples e com um sapato surrado, né? É o cara que... Não, é o cara que na pandemia entra na praça de São Pedro vazia para rezar uma missa por todos aqueles atingidos pela pandemia, católicos ou não. Aquele que vai estender as bênçãos mais sagradas do catolicismo para todos do mundo, católicos ou não. Um cara que simplesmente falou, no momento que nós estamos, não é o momento de separar. É unir. É o momento de unir. E isso que é o legado. Né? O cara que vai e manda uma carta pro Trump nos seus últimos dias de vida dizendo, chega.
para de expulsar gente do teu país. Né? Isso que é o ponto forte, assim, que fica. É um líder de uma das maiores e mais poderosas e mais antigas instituições da face da Terra, mas que estava disposto ao diálogo. Eu tava pensando, essa hora a gente tá cansado, mas a gente ainda pensa, né? Eu acho que nós teremos que incomodar o Ricardo com um segundo episódio pós-conclave. Pós-conclave. Pra gente esclarecer mais dúvidas. Mais dúvidas, né? Porque o assunto é tão amplo, né? E a gente é muito curioso também, né? Que é espremer ao máximo. Mas vamos pensar esse segundo episódio, pós-conclave. Claro, se o Ricardo nos permitir, né? Para fazer até um comparativo, né? Para nós entendermos assim, poxa, projetamos, né, algo assim, né? Chegamos a isso, né? Concluímos isso. Ou foi, eu estava comentando nos bastidores com o Ricardo, né? O Francisco era o cara que não estava. O Ricardo falou que ele foi para cheio de. Ele chegou pra ficar uma semana seguinte ir embora, porque ele tava com um monte de agendas lá em Buenos Aires. Ele nunca mais voltou. Ele ia até pro jogo do São Lourenço ali, né? Tava com os ingressos comprados. Ricardo, a gente tem aqui no nosso pod, né? Por missão, assim, quando vai encerrar, pedir que o convidado pense uma frase, uma palavra. E aí, enquanto a gente fazer mais um merchazinho, né, para cair um dinheirinho no cofre, tá surrado, tu pense para nós encerrarmos o nosso... E nós vamos falar de elegância com A? Eleganto. Aquela puro estilo e confiança. Poxa. Que slogan, né? Que slogan, né? Puro estilo e confiança. Lá você encontra toda a sua roupa tá lá. O Ricardo acho que não conhece a camiseta, né, do professor. Acho que não sei. Tem uma camiseta que Elegante produziu assim: sou professor pela fama e pelo dinheiro. Muito bom. Bem como o professor era, né? Pela fama e pelo dinheiro, né? E a Elegante, então, tem camisas temáticas, né, Zé? Das mais diversas, desde memes, camisas religiosas, né? Aproveitando o momento, né? Cristãs, né? Religiosas, aí nós temos lá também, né? Além disso, tem camisas divertidas, né? Camisas que tu comentou da questão do professor, né? Tem camisetas como aquela que apareceu agora ali, faz um pix. Isso que eu ia te perguntar. Aquele pix eu pedi pro pessoal do Elegante botar o meu. Da minha conta? Não, eu pedi pro pessoal do Elegante, por favor, fazendo merchan sempre essa camisa, bota o meu gay. Justo. Esse dia lá dormindo tava caindo uns pilos lá. Que maravilha. Mas é Elegante, então, tem essa infinidade de camisetas temáticas, com os lançamentos agora de croppeds, camisetas infantis, moletons adulto. E eu acho que é importante, já que a gente tá fazendo esse merchanzinho, que dá para acompanhar a compra pela internet no Eleganto. Dá. A gente fez um teste, marcava lá entregue em 5 dias, foi entregue em 3. Isso. E o material que veio entregue, um material altíssima qualidade e a embalagem reciclada. Eles não estão uma brincadeira. Não, e tu pode ir monitorando o passo a passo da sua entrega. E nós estamos fazendo aí, nós sempre fazemos assim episódios temáticos, né? Com esse agora, um cunho religioso, assim, né? E a Elegante sempre inventa alguma camisa, né? Quando a gente diz, nós fizemos camiseta tal, né? Tá, beleza, né? A do carnaval ali vai ficar para o ano todo, assim como você vê as palavras, tá carnaval o ano todo. Eu vou até dar uma dica pro pessoal do Elegante fazer uma sobre a fumacinha branca, né? Que é o que o pessoal tá esperando, é a fumaça branca. Parece que a gente tá órfão. Abrimos Papa, né? O pessoal católico tá órfão. Enquanto não sai o Papa, a gente ainda fica nessa... Sim. Nessa apreensão, nessa expectativa. Fica. Mas assim, a brincadeira a quantidade de nomes que já estão surgindo, se fosse o Papa brasileiro, né? Léguas, Papa Légua. Só vai, né? O brasileiro é maravilhoso. O brasileiro é muito bom. O brasileiro é criativo, né, cara? Criativo. Olha o pessoal do Elegante aí. Mas, então fica de frase, inclusive daria um bom logo pra camiseta. Uma boa camiseta, Pessoal do Elegante, escutem aí, por favor. Como é que eu tinha pensado? Use mais o cérebro e menos o coração. Use mais o cérebro e menos o coração. As pessoas são emocionadas. Posso traduzir isso aí? Pode. Use a razão, menos a emoção. Exato. As pessoas estão emocionadas demais. Demais. Não estão usando a razão.
Ricardo, nós queremos te agradecer aí a participação. Eu que agradeço o convite. Uma participação excelente aí, nesse momento aí decisivo para a Igreja Católica aí, porque é um momento que a gente vai ver ou uma mudança radical ou um segmento, né, do que o Francisco construiu. Maravilhoso. Não, e agora é como assim surge ideias na mente da gente, uma loucura, né? O Ricardo, eu já percebi que ele é um adorador do Harry Potter. O Ricardo e o nosso amigo da família Falcote poderiam fazer do GR um episódio sobre Harry Potter. Olha aí. É pior, né? É viável. Cara, porque assim, o conhecimento que vocês têm dessa obra é magnífico. Eu adoro. Adoro literatura. Ricardo, assim, mais uma vez, muito obrigado por ter abrilhantado o nosso podcast. A gente já sabia de toda a tua capacidade intelectual, né? E te pedimos, assim, de antemão, desculpas por a gente não ter podido gravar naquele episódio onde a minha filha adoeceu, mas a tua disponibilidade pode ter certeza que para nós aqui do programa é uma coisa que não tem preço, é um valor imenso. E o espaço está aberto ao que tu precisar aqui do nosso empreendimento. E vocês também, se precisarem gravar, né? Tranquilo. E nós vamos depois te passar, né? Um presentinho. Hoje não tá aqui. Claro, hoje o presentinho não tá aqui na mesa, na bancada. Normalmente a gente coloca bem aqui centradinho, né? Mas hoje ele não tá aqui. Mas vai chegar nas tuas mãos. Mas vai chegar nas tuas mãos uma bag, né, uma bagzinha do 100 Minhas Palavras. Pra ti, quando você joga futebol ou um passeio, coloca o teu material ali, né, ou até mesmo fazer uma propaganda do 100 Minhas Palavras na escola. Tá bom, então. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado. Valeu, um abração. Espero que dê pra tirar alguma coisa de útil do... Com certeza. Com certeza. E, gente, muito obrigado novamente. Vou falar da Gabriele aqui novamente. Gabriele, um beijo. Muito obrigado por prestigiar o 100 Minhas Palavras e o professor aqui, tá bom? Um grande abraço, gente. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Dá o like. Dá o like, né? Dá o like, compartilha, né? E, por favor, se possível, se inscrevam no canal. Não é cobrado nada. Não dói, né? Mas nos ajuda bastante. Nos ajuda muito, tá? Então, continue acompanhando nossos episódios. Se tiver algum episódio extra, aí vocês vão ser avisados, como esse que está sendo avisado antecipadamente, né? Então, vocês, por favor, não deixem de nos prestigiar. Fiquem com Deus. Até a próxima. Conte tudo, mas não esqueça de nada.